Olá pessoal, agora iniciamos o nosso quadro Bate-Papo com o Diretor. Esse canal ele vai ser exclusivo para trazer todas as histórias de sucesso de corretores de destaque da Silvato. Eles vão passar para a gente dicas, superação e todos os cases que aconteceram aí ao longo da trajetória. E hoje, primeiro episódio, tenho aqui a Tuísa Noda que vai compartilhar com a gente a história dela. Então, Tuísa, primeiramente, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Mas antes da gente começar, a gente vai usar aqui o nosso cardápio da Silvata Prime para a gente escolher uma bebida e a gente continuar aí o nosso bate-papo. O que você quer beber? Fala pra mim. Eu acho que eu vou querer uma água com gás. Uma água com gás? Uma água com gás. Então, tá bom. Eu vou querer uma água sem gás. Ô Isa, vê pra gente uma água com gás pra Tuísa e eu quero uma água sem gás. Tá? Obrigado. Tuísa, vamos lá então? Vamos. Bom, eu acho que agora todo mundo quer saber quem é a Tuísa, da onde veio, como cresceu e de lá até aqui, qual foi a trajetória da Tuísa? Bom, eu nasci em Maringá. Maringaense nata. Sim, nasci aqui, mas mudei. Meu pai trabalhava numa cooperativa, então fomos para Matelândia, para Santa Helena e depois o Biratã, que foi onde eu cresci. Então o Biratã é como se fosse minha cidade natal, porque foi onde eu passei minha infância e boa parte da adolescência. Em 92 eu terminei o ensino fundamental, fui estudar fora. Estudei no colégio interno, no IAP, aqui perto de Maringá. Depois vim morar aqui. E terminei o segundo grau, né? Hoje, ensino médio, que a gente falava em segundo grau. E passei no primeiro vestibular na UEM para Direito. E eu me formei em Direito. E depois que... Você fez Direito na UEM? Fiz Direito na UEM. Passei no primeiro vestibular, que foi um orgulho para o meu pai, que ele sempre foi... sempre priorizou muito a questão de educação e ele sempre foi muito rígido. Que legal. Tanto que eu passei por medo. Medo dele. Porque ele falava assim, se você é uma Noda e você tem que passar, porque todos os meus primos e primas passaram no primeiro vestibular, nunca fizeram faculdade particular, então eu tinha que seguir a onda, né? Entendi. Tá, terminei a faculdade e passei um tempo, fui morar no Japão. Meu pai, obrigada. Muito obrigado. Ele passou por algumas dificuldades financeiras, ele saiu da cooperativa onde ele trabalhava, tentou mexer com comércio e tal, aqui em Maringá, foi quando ele veio para cá. Eu e meu irmão já morávamos aqui, que a gente estudava aqui, eu estava fazendo faculdade. Aí meu pai acabou vindo, não deu certo, eles abriram um restaurante, depois acabaram indo para o Japão, voltaram do Japão, compraram uma padaria. Enfim, comércio não era o forte do meu pai. E aí eu fui para lá também. Assim que eu me formei, eu acabei nem fazendo o exame da ordem, porque eu fui ajudá-los a gente sair um pouco das dívidas e tal, né? E a princípio, fiquei 2 anos, depois voltei, terminei a faculdade. Não, na verdade, eu estava no 3º ano da faculdade, aí fiquei 2 anos, voltei, terminei a faculdade e depois eu fui novamente para o Japão. Que legal. Eu voltei de lá em 2008. Somando as 2 idas para o Japão, você ficou quanto tempo lá? 8 anos, mais 8 ou anos? menos. É um bom período. Foi um bom tempo. Eu fui antes de me formar, em 98, e daí depois fui... Isso trabalhando em empresas... Trabalhei em telemarketing no Japão, numa empresa brasileira que oferecia ligações. Na época não tinha internet. E aí eu trabalhei nessa empresa. Ligações internacionais. E depois trabalhei em escolinha, na creche, como babá, motorista de creche, tirei carta lá. Então trabalhei em várias coisas. Depois fui para a fábrica também, que era o que, na verdade, mais dava dinheiro lá, né? E voltei para cá pensando em prestar concurso. Isso ainda assim na mesma linha do direito. Sim. Aí vim para cá, comecei a estudar para concurso, fiquei 2 anos estudando. Certo. Foi quando eu vi um anúncio da Silvivata e eu resolvi, na cabeça de muita gente, a profissão de corretor de imóveis é meio que que você consegue levar
ela com outro emprego, que você paralelo, em né? paralelo, bem isso. E aí era isso que eu pensava, falei, vou estudando, vou trabalhando como corretora e tal, e até que eu passe num concurso, porque antes disso, em 2000, quando eu voltei do Japão a primeira vez, agora eu vou voltar tudo, mas vai Não tem virar problema. uma bagunça. Nessa história, a questão da corretagem, dela fazer tanto sentido para mim, é que quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, que a gente teve que mudar de um apartamento que estava alugado, teve um problema com a pessoa com quem eu morava, e aí meu pai resolveu comprar um apartamento em Maringá, uma kitnet, né? Para que morasse eu e meu irmão. E nessa busca desse apartamento, eu me apaixonei pela profissão. Você conheceu ela aí? Eu conheci aí, porque até então a ideia que eu tinha de corretor era meio picareta. Lá em Ubiratã tinha um que fazia todos os negócios na cidade, desde carro, imóvel, terra, porque lá a questão agrícola é muito forte. Sim. E era essa imagem que eu tinha. Aí eu vim pra cá e aí meu pai falou, você vai, visita alguns apartamentos e tal, a gente tinha pressa, né? Aí eu fui em várias imobiliárias. Na época a gente procurava imóvel no jornal. Não tinha nem... Era um meio de comunicação da época. Sim, né? era jornal. Aí eu ia, anotava lá os imóveis que interessava e ia atrás. Aí nesse percurso eu comecei a gostar, fui me interessando, conheci um monte de corretores, né? E gostei, eu sempre fui de falar muito e era uma coisa, a gente conversava Perguntava bastante. muito. Sim. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Na época, muitas pessoas que iam e vinham do Japão, amigo da minha mãe vinha pra cá e investia aqui. E comprava. Aí eu gostava de mexer e de procurar, né? Aí nesse tempo eu acho que começou a me despertar esse interesse. Chamou a atenção. Aí quando eu voltei, eu estava no terceiro ano da faculdade, eu fui no Cresce, que era ali na Carneiro Leão, para perguntar, né, como que funcionava. E foi quando eu descobri que corretor não tinha salário. Foi aí que você descobriu? Foi aí que eu descobri, porque eu achava que tinha salário, que era uma, né? E aí me desanimou toda aquela vontade e tal, né? E acho que foi nessa época que começou a surgir a ideia, mas aí a questão salarial acabou tirando um pouco do interesse, né? Terminei minha faculdade e fui para o Japão. Aí quando voltei, estava prestando concurso, estava tentando passar em algum concurso por perto, só que eu sempre pensava naquela questão da distância e tal, né? Se eu passasse no concurso, eu ia ter que ir para longe, ficar longe da família. E acabei que vendo o seu anúncio, o anúncio da imobiliária, que foi você que fez a minha entrevista, né? Sim. E comecei ali, vendendo lançamentos. Você lembra muito bem como que era na época, gente? Entramos em 13 pessoas, porque nós fazíamos acho que era uma semana de treinamento, né? Era uma semana inteira, intensiva de treinamento. Sim. Só após esse treinamento de uma semana que ia a gente começava a fazer para atuação efetiva, né? Ô, Tuísa, mas me diz uma coisa. Qual foi o gatilho, ou seja, o momento em que você já estava formada e você falou assim, não vou continuar na área do direito e eu vou para a corretagem? Foi quando você retornou, porque imagino que quando você retornou, você já era formada. Já, eu seja, me formei. Era uma escolha. Vou praticar o que eu me dediquei anos ali no estudo, ou eu vou buscar um ramo totalmente diferente, até então desconhecido, né? Quando eu entrei, que eu comecei a trabalhar, eu já gostei, apesar de, no começo, a gente pena um pouco por conta dos plantões, trabalhava fim de semana, feriado, mas eu já me apaixonei, acho que no primeiro ano que eu estava aqui, eu já comecei a gostar, e eu ia tentando estudar, acho que com 6 meses eu já acabei parando de vez de estudar para concurso e focando só na minha profissão.
Nessa época, eu já tinha certeza que era isso que eu queria fazer, sabe? Apesar de alguns altos e baixos, às vezes você dá uma repensada se é isso mesmo, mas era o que eu gostava. Imagino eu que a partir do momento que você para de fazer, estudar para concurso, seja, quer saber? É isso que eu vou fazer. É bem isso, porque daí eu comecei a entender que dessa forma eu conseguiria fazer o meu salário, que mesmo eu não tendo aquele salário fixo que lá atrás tinha sido um empecilho para mim, eu comecei a ver que daria para, trabalhando e focando realmente no resultado, eu conseguiria atingir meus objetivos. A gente sabe que para você trabalhar como corretor, você tem que gostar de trabalhar. Sim. Porque você não tem tempo livre, você tem realmente que estar sempre ligado, você tem que estar disponível para os seus clientes e acaba te tomando muito tempo. Hoje eu deixo muitas coisas assim de lado porque o trabalho ele acaba... Ele suga bastante, né? Ele suga bastante, essa é a verdade. Uhum. Mas com muita dedicação e com muito trabalho também vem aí os resultados, que é o que é gratificante no final das contas, né? Uhum. Poxa, que legal, foi bacana entender como que foi essa virada de chave para você do direito pro ramo do mercado imobiliário. Uhum. E agora vamos entender o seguinte, você entrou, já estava no primeiro ano, a gente sabe que o primeiro ano é difícil. É complicado. É difícil. Vem os plantões, vem muita carga horária, vem o final de semana, vem muita coisa ali que, de verdade, não são todos que permanecem. Muitos desistem nesse caminho. Nossa, muito. A gente sabe quantas pessoas nesse meio tempo que eu tô aqui já entraram e não conseguem se manter ali, né? Na tua cabeça, o que é que te fez manter essa persistência, essa resiliência de ter o foco de dizer assim, primeiro, não vou estudar mais para concurso, é isso aqui que eu quero fazer e não vai ser esses empecilhos que vão tirar eu do meu objetivo de ser corretor? Eu acho que gostar do que faz. Primeiramente, você tá ali, você levantar com vontade de atender, a corretagem te proporciona um dia diferente do outro. Você nunca sabe como que vai ser. A gente não tem rotina. E você tem, nesse tempo, você vai conhecendo muita gente e você vai se envolvendo com muitas pessoas. O que a gente trabalha é um passo muito, muito importante na vida de cada um. Então, assim, eu comecei vendendo Minha Casa Minha Vida e lá a gente trabalhava com pessoas que estavam adquirindo o primeiro imóvel, casais novos, pessoas solteiras, às vezes até um pouco mais velhos que ainda não tinham conseguido adquirir a casa própria, e aquilo é muito gratificante, você participar daquele momento. Eu tenho clientes, a minha primeira cliente, que foi o primeiro imóvel que eu vendi, ela tá no meu Facebook e eu lembro dela direto. Essa não se esquece. Não, de forma alguma, porque daí você vê, tem muitas pessoas que acabam fazendo parte da vida mesmo, né? Que você fala, a Tuísa vendeu para mim, aí depois vendeu pro cunhado, pro primo e tal, e aí vira uma cadeia. E você vai perpetuando aquela amizade ali com a pessoa que você conheceu através da compra do imóvel. Do trabalho em si. Né? Porque não é a mesma coisa de você comprar um carro, de você comprar alguma coisa. O processo da compra da casa, ele é mais extenso. Você vai ter mais contato. E isso daí te proporciona ter uma afinidade maior, um vínculo maior com teus clientes. Você se aproxima muito mais. Né? É diferente de uma venda, vamos pensar, uma venda casual seja ele lá algum bem ou algo assim, o imóvel realmente ele é diferente. É diferente. Precisa de um envolvimento muito grande. E outra, por ser um bem tão importante e tão valorizante, no caso, nessa situação, o cliente só vai comprar contigo se ele realmente tiver confiança. Sim. E aí vem o fator principal. Você só vai conseguir a confiança dele depois de desenvolver todo um trabalho para que isso dê a sequência. Sim, e essa questão de confiança e tal, aí já vem eu acho que da tua criação, né? Então meu pai japonês, sempre muito, muito reto.
assim, sabe? Não tinha É isso, curva. é isso. Ele era sistemático, metódico e tal. Então eu cresci dessa forma e para eu conseguir. A gente sabe que tem corretor e que dá aquele jeitinho e tal. E eu, desde o começo, eu sempre quis ser muito honesta e sempre jogar muito limpo e olhar no olho do meu cliente e explicar certinho o que ia acontecer e explicar o que poderia não acontecer também, né? Que às vezes a gente tem uma perspectiva que vai dar tudo certo lá e acontece o contrário. Então a gente, pelo menos eu sempre tentei ser muito clara, muito honesta e sabe, não ficar escondendo nada ou tipo, às vezes deixando uma coisa assim menos evidente, né? Entendi. Para que muitas vezes a gente quer o resultado, lógico, a gente precisa, né? Sim. A gente vive de comissão, mas tem coisa que não compensa. Só de você pensar que você pode prejudicar alguém, que você Não pode dá ter pra um problema fazer só por futuro, dinheiro. não vale a pena. Né? Então, acho que isso é primordial para o corretor ter sucesso, porque você não vai vender aqui e vai acabar. Então, você tem que fazer com que teu nome seja reconhecido e sempre com credibilidade. Sim. Bom, eu costumo sempre dizer que quando você adquire a confiança desse cliente, ou seja, ele confiou em ti, não é só porque é um imóvel que na história, essa pesquisa ela existe, muitas pessoas que compram os imóveis, uma grande maioria só compram um imóvel na vida. Porém, existe uma outra fatia que, além de comprar mais imóveis, tem para mim, a maior ferramenta, que é a boca. Sim. Então, o boca a boca faz muito sentido. Sem dúvida, a gente vê isso quando você diariamente. faz um bom trabalho, mesmo que a pessoa não vá comprar outro imóvel na vida dela, mas ela vai dizer para outras pessoas e aí entra o seu bom trabalho. Se ele foi bem realizado, ele vai te indicar. E a indicação no nosso mercado é um dos fatores que mais geram vendas. Né? Sem dúvida. Mas vamos lá, Tuísa, fala para mim. Você consegue citar alguns desafios que são até comuns no dia a dia do corretor de imóveis? Vamos pensar que a gente está aqui dando alguma dica para algum corretor que está iniciando ou tem poucos meses de trabalho. Quais são os desafios que acontecem sim, mas que a gente tem que ir desbravando e tirando esses pormenores para que a gente consiga seguir o mercado? Eu acho que no começo a gente tem, primeiro você tem que ter um recurso para você não ter aquela necessidade imediata de resultado. Porque isso deixa você desesperado. Te deixa ansioso, você passa isso para o cliente também, às vezes você força uma venda e tal e acaba se queimando porque ninguém gosta de, às vezes, achar que comprar por impulso. Então eu acho que quando você tá tranquilo, tá com as suas contas pagas ali, é mais fácil de você conduzir uma negociação saudável. Certo. Né? E o desafio hoje, eu acho que a concorrência, a gente hoje tem muita gente no mercado, aumentou muito o número de corretores, então isso daí acaba espalhando um pouco, né? As pessoas já vão... meu primo meu amigo meu cunhado é corretor, então você tem que fazer diferença para que as pessoas realmente queiram comprar com você. No começo isso vai ser difícil, porque falta experiência, ainda falta conhecimento, né? Eu acho que você focar em se preparar, em conhecer bem o mercado. Tá vindo morar em Maringá, às vezes a gente ouve corretores falar, não conheço tal bairro, não conheço tal rua. Então vai de você ser curioso, porque a gente tem que... A busca de informação sempre, para você atualizações. Tá sempre... E acho que acima de tudo você ser honesto, sabe? Você falar a verdade, você ser muito reto nas suas negociações, para que teu nome seja sempre visto num patamar acima aí da maioria, porque tem a profissão de corretor, ela tem algumas já, como que eu posso dizer assim, o preconceito mesmo, algumas situações, aquele tipo do picaretão, do que gosta de ludibriar e tal, então a gente tem que tirar isso. Né? Hoje eu vejo que tá mudando muito. Hoje a gente está vendo, tem profissionais assim que dão show de performance mesmo, de atendimento, de conhecimento, pessoas que têm
um conhecimento muito grande acerca do que ele está vendendo e isso... É uma preparação, né? Ele já tem essa preparação para que realmente o resultado dele seja como ele busca. Sim. Bom, vamos lá. A gente chegou a mencionar um pouco sobre isso, mas eu vejo que isso é um tema muito importante, né? A parte de o quanto o relacionamento entre corretor e cliente, ele precisa ser saudável para que o negócio venha acontecer. Sim. Na sua visão, o quanto isso é importante, o relacionamento entre corretor e o cliente, e quando eu digo relacionamento, é o relacionamento em estreitamento de relacionamento com ele. Isso para você considera muito importante, pouco importante ou indiferente? Muito importante. Muito importante. Muito, porque tem gente que pega a birra do corretor no meio de uma negociação e você corre o risco de você perder um negócio por, às vezes, uma palavra mal utilizada, uma atitude que não foi legal e a gente atende todo tipo de cliente. Então, tem pessoas assim que, eu acho que com o tempo você começa a pegar o jeito. E aí você tem que conduzir de uma forma que seja tranquila para aquela negociação sair de uma forma tranquila, para não ter problema mais para frente. Porque se a pessoa pegar birra, teve negociações que a gente já viu que tem que entrar uma terceira pessoa para dar andamento. Para ajudar, para tentar para conseguir conduzir, fechar aquele ou até negócio. mesmo fazer uma intermediação. Então, eu acho que é extremamente importante. A gente acabou nem falando, né, Tuísa? Do quê? Mas hoje está em quanto tempo que você está na Civivata? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então, 13 anos é uma longa história. É uma longa história. Eu imagino que em 13 anos você passou por diversas situações, situações de vendas fáceis, difíceis, desafiadoras. Conte uma dessas histórias pra gente, compartilhe com a gente, sei lá, uma história que foi diferente, peculiar e que depois de muito trabalho ele se concretizou, ou seja, sabe aquela história de final feliz? Sei. Vamos lá. Eu tive muitas histórias, acho que conforme eu falo, cada venda tem uma história por trás. E foram muitas, mas uma recente que agora me veio na cabeça, que é interessante, foi de um cliente que nós vendemos uma chácara dele, ele tinha uma chácara lá no Alvorada, o valor desse dinheiro era para ele comprar um apartamento, porque ele morava num apartamento que não estava atendendo as necessidades dele, porque ele estava com 80, se eu não me engano era 85, 86 anos, e ele estava usando uma cadeira de rodas. Então esse cliente, ele estava com a mobilidade dele bem restrita, ele conseguia se locomover dentro do apartamento, mas ele não conseguia usar o banheiro sem sair da cadeira de rodas, então estava bem complicado. Aí nós começamos a busca de um apartamento que tinha que ter as portas de todos os cômodos tinham que ser maiores, Passagem. né? E principalmente do banheiro, foi uma coisa que eu descobri até nessa busca, que a maioria dos banheiros tem porta estreita. Mais fina, verdade. E hoje, com essa questão da acessibilidade, né, é uma coisa que vai ter que ser repensada, porque não passava a cadeira dele. E quando tinha móveis planejados também, não tinha espaço. Então eu precisava de um apartamento na localização específica, que era a Zona 7 acima da Colombo, entre o Willie Davis e a Paraná, e com uma vaga de garagem que possibilitasse a cadeira de rodas parar ao lado do carro sem ter um outro carro, sem prejudicar, né, um outro carro, com o rampa de acesso no edifício, com uma varanda baixa, assim que ele pudesse ficar olhando, e na suíte que ele dormia precisava ter a cama, precisava estar ao lado da janela e pegar o sol da manhã. Ou seja, era muito específico. Muito, muito.
E nessa busca, acho que foram em torno de 12 a 15 apartamentos que nós vimos. Tá. Né? A maioria acabava já na porta, já via que não dava certo. E hoje até que nós conseguimos encontrar o apartamento para ele, foi difícil, mas deu certo, o apartamento da forma que eles queriam. E eles hoje já fizeram as mudanças que precisava lá para os ajustes todos. Os ajustes. E quando a gente encontrou o apartamento, que foi tão difícil para encontrar, ele chegou umas 2, 3 vezes querer desistir do negócio. Sabe, acontecia alguma coisa que ele, não vou querer mexer nisso. Aí ele me ligava, falava, Tuísa, cancela tudo, Não. já falei com a Sabrina e tal. Aí eu respirava, pensava, dormia, e no dia seguinte falava como contornar essa situação. Aí falava com a filha dele, pegava uma hora que ele estava mais calmo, entrava em contato com ele, aí conseguia reverter. E isso foram 2, 3 vezes durante isso, só entre a proposta e a assinatura da escritura. Uhum. Então, que a gente já estava mexendo com documentação, a proprietária já estava alugando um outro apartamento para morar, e ele tinha esses repentes. De vez em quando ele falava que ia desistir. Mas assim... Isso durou quanto tempo, Tuísa, no total? A busca foi em torno de uns 60 dias. 60 dias. Até que não foi tão longo assim. Por ter visitado 12 imóveis. Sim, mas eu estava focada neles. Assim, foi uma época em que eu tinha visita direto com eles, porque eu visitava com a filha, depois eu levava o pai para ver a questão da cadeira, e tinha uma filha que morava em Ponta Grossa. E algumas vezes ela também ia. Também queria ver. Nas visitas. Tem que ter paciência, né? Mas no final deu tudo certo. Deu. Ele conseguiu o apartamento que atendia todas as necessidades. E hoje, com certeza, ele deve estar muito feliz. Tá. E é o tipo de cliente que, quando alguém falar para ele de imóveis, com certeza ele vai lembrar o seu nome, e aí vem uma indicação. E da indicação não vem todos os ciclos aí que eu falo que é o ciclo virtuoso do corretor. Se ele conseguir esse ciclo sempre, ele tem aí uma longevidade dentro da profissão. Com certeza. Tuísa, agora eu quero entrar num assunto, que é um assunto que eu falo porque eu vejo os relatórios, eu vejo as situações, as suas negociações, e você tem uma efetividade muito legal neste assunto. Qual assunto é? É o assunto da comissão. Então, a gente está falando de imóveis de terceiro. Então, o seu forte é trabalhar com imóveis prontos. Em uma negociação de imóvel pronto, o que vai acontecer? Existe uma negociação ali. Quando você capta o imóvel, o vendedor, ali já é definido o valor de comissão. Porém, quando você faz a negociação e alguém faz uma proposta de compra, geralmente o corretor, que é um pouco desesperado e quer fechar uma negociação a todo custo, quando o proprietário fala assim, quer saber, eu fecho o negócio, mas tem que diminuir a comissão, muitos cedem. E historicamente, nas suas negociações, é quase nada de desconto em comissão. Qual é o segredo? Bom, a comissão foi uma coisa que eu tive que construir com o tempo. Não foi de imediato que eu conseguia chegar e falar para o cliente 6% a comissão, e sem titubear, né? Porque às vezes você falava, 6%, mas a gente dá um desconto e tal, né? Você já fala e já justifica, né? Não, então eu falo, qual é o preço da comissão? É 6%. Eu tento, pelo menos assim, todas os imóveis que eu pego, eu tento pegar no 6%, porque de repente se você tiver que dar uma negociada, cai para os 5% e tá dentro do normal. E eu acho que isso daí é fruto do processo todo, né? De chegar lá depois de alguns meses que você já está com esse imóvel na carteira, que você está trabalhando a venda dele. Eu costumo dar muito feedback para o cliente, falar, olha, teu imóvel a procura tá baixa e tal, porque um dos problemas também é que a gente, para pegar o imóvel dentro do preço de mercado, já é difícil. Então aí você falar, aí ele fala, vamos jogar tanto por causa da comissão e tal. Então você tem que trabalhar o valor do mercado e eles vem do início na avaliação, né? Sim. Então, fazer uma boa avaliação
muda o mercado. Sim, que daí não vai ter aquele desconto, porque às vezes o imóvel dele vale 500 mil e está sendo anunciado por 600, aí chega e fecha nos 500, ele acha que ele deu 100 mil de desconto, e não é a realidade. Então isso daí eu acho que a maioria dos meus clientes, a hora que a gente chega no final, não pede desconto, sabe? Assim, um ou outro, lógico, a gente sabe que acontece, mas se a gente for falar na grande maioria, acaba chegando lá e eu acho que eles veem o processo, como foi feito, tanto que foi trabalhado. Às vezes você fica um ano com o imóvel na carteira, né? E você está tendo contato com ele está sabendo o que está acontecendo. E outra coisa que eu também faço, independente de ser financiamento ou venda à vista, eu gosto de fazer o processo todo e deixar assim o cliente só para assinar. Para buscar documento, levar em prefeitura, cartório de registro, até porque a gente sabe que pode dar uma diligência nisso, e aí eu prefiro fazer todo esse trabalho para depois eu entregar para ele já a escritura registrada, com a matrícula atualizada lá, tudo redondinho. Ou seja, nesse momento ele vê benefício no trabalho do corretor. Sim, e ele não tem dor de cabeça. Não tem que ficar indo em buscar nada, levar nada, sou eu que faço. E o que é importante salientar, né, Tuísa, que isso não é algo que é uma obrigação do corretor. O corretor, ele faz a intermediação. Sim. Isso é um trabalho muito diferenciado e acessório que você toma conta, puxa para você, para fazer o melhor serviço para o cliente. Isso é até assim, vai na contramão do que muitos corretores pensam, porque os correspondentes, eles oferecem esse serviço, só que eles cobram. E pra gente que é corretor, a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, eu poderia, nesse tempo que eu estou gastando em solicitação de TBI, em cartório e tal, eu poderia estar fazendo uma nova venda. Mas eu prefiro, mesmo que eu perca um pouco de tempo, eu tô acompanhando aquilo lá, eu tô por dentro, porque é diferente de estar lá na mão do correspondente, aí eu não sei o que está acontecendo, então eu não sou muito de passar as coisas para os outros, eu mesma prefiro fazer. Então eu acho que isso ajuda com que o cliente tenha uma satisfação final dele não ter tido trabalho nenhum. E não ter reclamação. E falando em comissionamento, nesse caso, a partir do momento que ele viu valor no seu trabalho, tudo o que você fez, na hora de pedir desconto na comissão, eu acho que ele fica até um pouco com receio. Sim. Né? Porque aí ele fala, poxa, ela fez isso, fez tudo aquilo, e né, é diferente. Aquele desenrolar assim, tranquilo, que chega no final, eu acho que ele se sente meio sem graça mesmo de pedir algum desconto. Então, assim, pelo menos ultimamente, óbvio que várias vezes já aconteceu de ter um enrosco ou outro, um cliente que, não, vou ter que tirar um pouco da comissão para você não perder venda, né? Mas eu vejo que cada vez isso diminui mais, sabe? Então, a gente consegue trabalhar ali quase que 100% com a comissão cheia. E é aquela questão, né, Tuísa? Eu entendo como uma negociação que é um triângulo e tem 3 pontas. É a ponta do vendedor, é a ponta do comprador e é a ponta da intermediação, que é a nossa. Sim. E não menos importante. Porque se a gente não fizer a intermediação bem feita, tanto para o vendedor quanto para o comprador, o negócio não sai. Sim. E naquele momento, se você falar assim, não, eu não aceito que a comissão seja diminuída, acabou, o negócio também não acontece. O negócio não acontece e aí o comprador, o vendedor e o comprador querem que aquilo aconteça. Então, se você realmente bater o pé e não... geralmente o que acontece mesmo é o próprio corretor abrir a boca e falar do desconto. Então, eu acho que se você conseguir levar porque tem negociação difícil que está ali por pouca coisa, né? E tem vezes que realmente vai ser necessário. Mas aí você sabe que se você aqui não ceder, eles vão acabar fechando. A gente sente também quando o cliente está ali meio balançado ou realmente ele quer que aquela venda aconteça, né? Aquela negociação, tanto comprador quanto vendedor. E não dá pra gente dizer que também isso
isso também é feeling. É feeling de você ter 13 anos de trabalho. Sim. Você já sabe o cliente que ele pede, mas ele pede por pedir. Se ele não fechar, se não der, ele vai fechar da mesma Ele vai forma. dar um jeito de... E hoje, com a tua experiência, você já consegue sentir isso também, né? Então, acaba ficando um pouco mais fácil. Né? No começo eu sempre achava que se eu fizesse isso eu ia perder o negócio, sabe? Mas então, a maioria pensa. E hoje eu já tenho mais segurança. Então é uma coisa que você consegue levar sem forçar, sem sofrer. Bom, só para você ter uma ideia, eu estipulei um processo em que qualquer desconto de comissão precisa passar por mim. E aí depois disso eu consegui auxiliar alguns corretores, porque eles chegam para mim assim: Marcos, seguinte, estou com uma negociação aqui, que se a gente não diminuir a comissão, a gente vai perder o negócio. Eu falo, vamos entender esse negócio primeiro. E depois que a gente começa a conversar, a gente fala, escuta, vê com o proprietário, se ele não consegue melhorar aqui, ó, o vendedor. E a gente vai vendo e sempre a gente consegue melhorar, entendeu? Mas a ansiedade do corretor é o que precisa ser contida. Sim. Porque na ansiedade dele é assim, não, diminui e a gente já fecha logo. É isso. Tanto às vezes na hora de fechar um negócio, de fechar o negócio ou de qualquer outra parte do processo de venda, a ansiedade atrapalha. É extremamente importante você estar seguro, estar com tua cabeça tranquila para você não colocar a carroça na frente dos bois. Porque muitas vezes depois você com a cabeça fria, você fala, se eu tivesse agido dessa forma, não teria ido para esse caminho, né? Muito legal esse tema e eu acredito que vai ajudar muitos corretores que têm essa dificuldade. Né? Tuísa, como é que você se vê daqui a alguns anos? Vamos pensar a médio e longo prazo, 5, 10 anos? É uma coisa que a gente não para muito para pensar, né? A gente vai acabar levando a vida assim sem fazer grandes projetos. Mas nesses últimos anos eu comecei a focar um pouquinho em imóveis com um valor mais alto para tentar atingir um público diferenciado. Tenho me preparado, tenho visto que a gente tem que ter um conteúdo um pouco diferente para a gente trabalhar e eu quero me aprimorar mesmo para conseguir ter umas vendas de valores mais altos e conseguir ter mais tempo para mim, para minha filha, que eu tenho uma filha de 7 anos que demanda bastante atenção, tá na escola, agora tem a questão da alfabetização e tal, e eu peco, às vezes eu me sinto muito culpada por muitas vezes deixá-la em função do trabalho, né? É difícil, eu acho que para a mãe é ainda mais difícil do que para os pais, né? Que a questão da mãe estar ali do lado, ela acaba sendo mais da natureza humana mesmo, né? Então você se sente mal. E eu quero poder participar mais. Aumentar o ticket para poder para poder dar uma acalmada, assim, diminuir um pouquinho o ritmo de trabalho, para não ter que... Mas corretor nem tem um ritmo de trabalho assim. Ah, não. Não é corretor que trabalha das 8 às 18 e depois acabou? Nunca. Pode, se a pessoa que estiver começando a trabalhar hoje estiver com essa mente, ela tem que procurar outra função. Porque o nosso ramo, ele exige disponibilidade. Mas o lado bom é que deu 18 horas, eles não mandam nem mensagem. Mandam, Michael, mandam porque é o horário que eles estão em casa. É o horário que eles saem do serviço e que daí eles podem ler, às vezes, as mensagens que você mandou, que ele vai conversar com a esposa e que ele vai poder decidir alguma coisa. Geram as dúvidas e aí tem as perguntas. E se você conseguir responder com agilidade, a chance do negócio acontecer é muito maior. Porque hoje todo mundo quer resposta rápida. O imediatismo está muito atual, né? Mas legal. Como a gente começou a dizer, né, o nosso objetivo é que essa conversa aqui, esse bate-papo, chegue em pessoas do mercado e que isso possa também fortalecer o trabalho dessas outras pessoas. Então, o nosso objetivo é ajudar quem tá assistindo, quem está conseguindo ver o nosso conteúdo. E agregando, a gente consegue ter o nosso propósito concretizado. Né? Sem dúvida. Agradeço pela tua presença, por você ter topado, entendeu? Foi bem tranquilo a nossa conversa. Eu que agradeço, foi muito gostoso mesmo.
E relembrar também, né? relembrar Muita essa história, coisa, né? De verdade, se a gente for conversar mesmo nossa, tem 13 anos de história aí, meu amor. Coisa. Mais hora. Nossa Senhora, melhor nem dar ideia. Mas obrigado, Tuísa. Esse projeto ele tem como objetivo pegar sempre os destaques do mês. Então, quando você saiu lá como destaque, eu logo pensei, poxa, a Tuísa tem que estar no projeto logo, porque ela tem uma história legal, ela é uma pessoa guerreira e ela é uma pessoa que trabalha com foco, que é algo que eu admiro muito, e isso faz o resultado vir. Então, parabéns pelo seu modo de trabalho, parabéns pela sua carreira e pela tua história, Obrigada. que é inspiradora e com certeza vai inspirar muita gente. Imagina. Você nem tinha olhado, tem uma caneca especial para você com o seu nome. Sim, com o meu nome. Olha que chique. Só vai ter quem participar. Então ela é exclusiva. O pessoal vai correr para ser destaque e poder vir aqui conversar com você. Eu quero agradecer pela oportunidade, foi muito gostoso, bem descontraído, e você é uma pessoa que eu admiro muito também, que a gente se conhece desde o começo, lá atrás, e fico muito feliz de poder contribuir. Maravilha. Bom, esse é o final desse primeiro episódio com a Tuísa Noda. Foi um prazer ter ela aqui e em breve estamos lançando o segundo. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo. Obrigada.